Bem, hoje nós vamos tratar do capítulo 7, cujo título é Você faz o que deseja, as liturgias vocacionais. Nós já vimos trabalhando a questão da compreensão do ser humano como aquele que ama, né? De que nós somos aquilo que nós amamos, de que nós somos também o que nós adoramos. Falamos sobre a relação com a família, a relação com os filhos. E hoje esse capítulo vai tratar da nossa relação com a natureza, né? com a obra criada, com a cultura. Né? Então é muito importante esse último capítulo. Né? Vai tratar sobre as nossas atividades no mundo. O Gênesis, capítulo 1, versículo 31, diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e amanhã, o dia sexto. Então aqui nós vemos que a doutrina bíblica da criação, que ela não nos fala só de onde viemos, mas ela também nos fala de onde nós estaremos. Fala do que somos e também a quem pertencemos. Ela fala do nosso passado e do nosso futuro, do futuro como escatom, como o futuro que Deus planejou para o seu mundo. Ou seja, nós não vivemos num espaço anônimo, perdido entre 1000 galáxias. Nós vivemos em casa, né? Nós habitamos o mundo de Deus. E esse mundo não é apenas natureza, ele é criação. Isso é muito bom. A criação não é um desvio da existência celestial. Ela é uma morada muito boa criada por nosso Pai Celestial. É verdade que muitos de nós não valorizam a criação, até como se Deus não se importasse com ela. Quando lá em 1 João, acho que é 5, não lembro bem o versículo, que diz que o mundo jaz no maligno. Então nós entendemos isso como se Deus tivesse abandonado o seu mundo e entregue esse mundo ao maligno. Né? E não é isso que nos diz a palavra. Então Deus dá uma importância muito grande ao mundo criado. Né? Ele viu que era bom. E também ele se fez carne e ele habitou entre nós. A doutrina da encarnação é fundamental para a nossa compreensão de Deus e do homem. E o Apocalipse, no capítulo 21, dos versículos de 1 a 3, ele nos apresenta uma visão do fim da história. Né? Quando ele diz: Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então Deus fazendo morada junto ao homem na terra, né? Uma nova terra. O céu, nós não subimos ao céu, pelo contrário, o céu desce à terra, e Deus faz morada, faz habitação entre nós. Assim, compreender esse mundo como criação de Deus é ouvir, né, um chamado, ouvir um ressoar. Quando o Espírito nos dá ouvido, nos dá olhos, né, para ouvir, para ver de fato a Deus na natureza, isso ressoa em nós como uma dádiva que nos chama, é um convite a participar da obra de Deus. E nesse convite, né, nós somos, na verdade, comissionados. Né? Quando ouvimos, né, esse convite, nós recebemos essa comissão, né, esse mandato. É uma responsabilidade que nos envia para o mundo de Deus. Um mundo bom, como vimos, quando ele criou, disse que é bom, mas que foi arruinado pelo pecado. Então nós somos enviados, né, a esse mundo com tarefas que se resumem em 3 verbos. É o verbo refletir, que é refletir a imagem de Deus, que é revelar o potencial da criação,
e também ocupar a criação. Então nós somos criados à imagem de Deus, para refletir essa imagem. Em Gênesis 1:27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então é importante entender isso mais como uma tarefa do que necessariamente como uma característica. Assim como nós temos a característica de ser racionais, de usar a linguagem, né? Não devemos entender essa imagem de Deus necessariamente como uma dessas características, mas entendê-la também como uma missão, como uma tarefa, né? de refletir essa imagem. Quer dizer, ela designa um ofício real. Nós somos representantes de Deus, nesse mundo. Somos coparticipantes com Ele, no sentido de expandir a sua criação, expandir o seu governo, através de práticas comunitárias que expandam a vida sociocultural humana. Então, essa é uma tarefa de refletir, né? De manifestar perante o mundo os desejos de Deus, aquilo que Ele quer para a sua criação. Mas também nós devemos revelar, nós somos chamados para revelar o potencial dessa criação. Nossa tarefa como portadores da imagem de Deus, conforme Gênesis 1:28-30, é frutificar e multiplicar, é cultivar a terra e é dominar sobre a criação. Então vejam que nem tudo foi Deus deixou pronto, né? Como Deus não fez escolas, casas, automóveis, mas Deus fez Ele criou com todos os potenciais a serem desdobrados, né? Então Deus nos colocou na criação com um convite para desvendar e desenvolver esse potencial latente, né? Que esse potencial ele inseriu na criação. Tolkien disse que nós somos subcriadores, né? Nós participamos, de certa forma, da criação de Deus, né? Através dessas instituições que nós falamos, de objetos que nós criamos, né? Nós participamos assim como subcriadores. Mas nós podemos fazer essa tarefa para o bem ou para o mal, né? Isso significa que nós precisamos estar atentos a como os nossos desejos vão se alinhando ao desejo de Deus. Pois a cultura, né, aquilo que o homem faz, aquilo que ele fabrica, não é uma coisa neutra, né? E nem sempre é um bem, né? Há elementos também diabólicos e demoníacos na cultura que se inseriram a partir da queda do homem, né? A partir do pecado. Nós somos chamados a assumir nossa comissão, a ocupar a criação, executar a obra de sermos portadores da imagem de Deus. Isso requer que a gente reconheça que há algo errado, né? Que nós não estamos no paraíso ou jardim e somos chamados a ser um povo peculiar, que ocupa a criação e lembra este mundo que ele pertence a Deus. Nós, como corpo de Cristo, devemos ser um testemunho do reino vindouro, testemunhando de como o mundo será diferente. Nossas obras e práticas devem ser prenúncios daquela nova cidade que virá, devendo, portanto, incluir protestos e críticas aos poderes, aos domínios, a todos aqueles que querem desviar o curso dessa criação, desviar o curso que Deus quer implementar na sua história. Então nós somos chamados para ser testemunhas, não necessariamente sermos vencedores de uma guerra cultural. Nós somos chamados, pelo contrário, a ser uma presença fiel daquele de quem somos a imagem. Isso requer recordação da nossa inserção na história de Deus conosco revelada em Cristo. Já vimos que o culto, que é no culto, na prática da adoração cristã, que a nossa imaginação é carregada dessa história de modo a percebermos que o mundo é criação de Deus. A criação de cultura é gerada pelo que queremos, tanto pelo que queremos, na verdade, como por aquilo em que cremos.
Se queremos, desejamos o que amamos, também fazemos o que amamos. Nosso labor cultural, qualquer que seja a área em que atuemos, é fomentado menos por princípios que trazemos na mente e mais por hábitos e desejos que operam abaixo do nível da consciência. Interessante que podemos ver duas orientações culturais para o mundo, né? Uma que vê, por exemplo, o mal como um apego às coisas e propõe um distanciamento delas, ou seja, para não sofrer nós devemos ser impassíveis, nos distanciar das coisas. O mal vem por esse apego. A fé cristã, pelo contrário, ela valoriza as pessoas, valoriza a redenção pelo amor, pela atração. Então Deus não é aquele que ficou impassível, né? Pelo contrário, Deus sofre conosco. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, nós como criadores também de cultura devemos estar atentos à nossa imaginação, pois todos carregamos alguma história dominante que molda nossas obras mais do que podemos perceber, e essa história que nos ensinou a amar. Então, se nós somos o que amamos e fazemos o que desejamos, então precisamos estar atentos a como nossos desejos são formados, se nós quisermos ser criadores fiéis, né? Criadores fiéis, apaixonados também pela criação, envolvidos com ela, não distantes dela. Aqui nós vamos entrar no outro tópico, que é a tradição para a inovação. Observa-se que muitos cristãos evangélicos estão começando a defender uma compreensão mais ampla de missão, de uma teologia mais holística da criação, que atesta não apenas a grande comissão, ou seja, o mandato espiritual, mas também o mandato cultural, ou seja, da nossa participação na sociedade como testemunhas, como criadores de cultura. Então os evangélicos estão fazendo uma piedade ativista para diversos canais culturais, como a política, a tecnologia, a moda e a arte. E muitos desses evangélicos, sobretudo jovens, estão interessados em lidar com questões de justiça, opressão e desordem social. Eles querem restaurar o mundo caído, acertar o que há de errado com ele. Mas concomitante a isso, há muitos que desejam reinventar a igreja. Mas como nós vamos restaurar o mundo se a igreja é constantemente reinventada, né? O trabalho cultural de renovação certamente exige inovação imaginativa, né? Se entendemos que há algo de errado, precisa de conserto, né? Precisa da imaginação, imaginar as coisas como devem ser. Para essa inovação imaginativa, nós precisamos imaginar um mundo diferente. Nós precisamos pensar e agir de modo diferente e estabelecer instituições que fomentem essas ações. Uma obra cultural que seja restauradora da imaginação e que é aquela que tem absorvido uma visão de como as coisas devem ser. Nossa invenção e criatividade precisarão estar embebidas de uma visão escatológica daquilo para o que o mundo foi criado. E para isso precisamos estar regularmente imersos na narrativa de Deus. Nossas imaginações precisam ser restauradas, recalibradas e realinhadas por uma imersão efetiva na história de Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E o culto cristão é uma rica fonte desses recursos para a imaginação. Então, a gente não vai criar do nada, né? Estabelecer as coisas do nada, reinventar a igreja. Tá? Nós precisamos, isso sim, lembrar, né? Mais que inovar, né? Mais que criar do nada, nós precisamos lembrar, recordar. Então, de que maneira a liturgia cristã pode nos ajudar, né, com práticas, né, que vão engendrar respostas a
a esse mundo caído, né? E também ter uma noção de que nós somos, né? Do nosso poder, da nossa capacidade, de forma a não sermos envaidecidos ou cheios de orgulhos, achando que nós somos salvadores do mundo. Tá? Por exemplo, ao nos ajoelharmos em confissão, e reconhecer que nós fizemos coisas e deixamos também de fazer outras, né? Isso imprime em nós que o mundo está em ruínas, né? Isso, de certa forma, abate também as nossas pretensões, porque mostra a dimensão do que somos, né? Nós somos criaturas caídas, restauradas sim, mas caídas e que necessitam da misericórdia de Deus. Então a força não está em nós, está em recordar aquilo que Deus já nos revelou. Também o nosso voto de fidelidade a Cristo, né, expresso no credo. Isso deve repercutir em nós uma lembrança de que nós somos cidadãos de um mundo vindouro, né, que nós não devemos nos sujeitar a lideranças usurpadoras de poder ou embebidas de poder, de ganância, né? Nós devemos lembrar que nós temos um único Senhor, né? Que é Jesus Cristo. E isso nos dá liberdade para a crítica a qualquer poder político que tente usurpar o poder do verdadeiro rei, né? Daquele que de fato reina sobre todas as coisas. O ritual do batismo também nos ajuda não só a criar as nossas crianças, mas estar ao lado dos pais, dando apoio, né? Isso nos remete para uma compreensão maior da família. E também sentar-se à mesa na ceia do Senhor, o Senhor ressurreto, onde todos são convidados a comer, é um lembrete palpável para nós de que nós devemos imaginar, né, e trabalhar para um mundo justo e abundante, pelo qual Deus anseia. Então, para estimularmos uma imaginação cristã, nós não precisamos reinventar a igreja, nós precisamos lembrar, né? E a tradição litúrgica cristã é a plataforma para a inovação da imaginação. Então, algumas restrições, né, que se impõem para nós, né? Nós, ao inovarmos, nós precisamos pensar que há restrições, há marcos que não podem ser removidos da igreja. Por exemplo, o Deus como Criador, Deus como resgatador, como aquele que vem ao nosso encontro, né, e que nos chama para uma nova vida, nos dá uma nova identidade, né? A importância da confissão, né, de reconhecer os nossos limites, reconhecermos como pecadores, sermos enviados, né, são marcos assim que você não pode remover, porque você vai empobrecer aqueles elementos que vão formar essa nossa imaginação, esse nosso caráter como povo de Deus. Então é importante refletir como o Espírito forma nossos hábitos, como ele reforma nossa imaginação e transforma os nossos corações. Então as inovações fiéis são aquelas voltadas para o reino, né? Devemos estar embebidos do reino. Então nós somos fiéis à medida que nós atentamos para o reino por vir que nos é revelado, né, por Deus. Muitas vezes nós sentimos irritação por limitações impostas, às vezes por fundadores, né, por instituições históricas, que imaginamos que estão distantes dos nossos desafios contemporâneos. E só que esses desafios contemporâneos eles precisam ser enfrentados. Se abrirmos mão da herança que nós recebemos, sobretudo da herança litúrgica, né, que é um viveiro, né, onde nossa imaginação é formada. Então nós podemos pensar em algumas restrições, alguns marcos, né, como alguma coisa de positiva, né, como dádivas.
De que maneira nós podemos então imaginar a autoridade e a herança da tradição histórica como um tipo de restrição libertadora, a qual vai desencadear em nós a criatividade e a imaginação, né? Então, como imaginar isso, né? Como ela pode ser criadora, como ela pode despertar em nós essa criatividade para exercer com, com propriedade, com fidelidade o nosso mandato cultural, né? Esse, na verdade, é um desafio que nós precisamos enfrentar e saber que Deus nos deixou essas práticas do Espírito, né? Para que a nossa fé tenha fundamento, né? Para que ela não seja volúvel, para que ela não seja arrastada sobretudo por liturgias seculares que muitas vezes estão impregnadas em nossa imaginação e precisamos percebê-las e nos livrar delas. E aqui nós entramos num elemento importante desse nosso mandato cultural, que são as liturgias vocacionais. E nós podemos nos perguntar quais são os rituais que iniciam o nosso dia, quais são os nossos hábitos desde que acordamos. Seria checar o nosso celular, ler as mensagens de e-mail, as redes sociais, o noticiário do dia. Esses rituais têm algum efeito sobre a minha vida, né? Esse meu amanhecer, essas rotinas, eles são liturgias, quer dizer, eles me formam, de certa maneira eles moldam o meu caráter, a minha maneira de viver no mundo, os meus desejos. Qual a nossa vocação, em que rituais deve emergir para orientar minhas paixões, a minha paixão pelo reino, né? Quais são os rituais nos quais nós devemos emergir, né? Como deve ser a nossa rotina diária para calibrar os nossos desejos. Alvin Plantinga, um filósofo americano, ele dá alguns conselhos para os filósofos cristãos. Nesse conselho ele defende o direito e a responsabilidade dos acadêmicos cristãos desenvolverem e trabalharem aberta e declaradamente sua disciplina a partir de uma perspectiva cristã. Então ele defende que Deus tem interesse em cada centímetro quadrado da sua criação, não apenas na igreja e na teologia, mas também na física, no direito, na economia. Não devemos nos satisfazer em sermos cristãos que por acaso são artistas ou advogados, ou que somos estas coisas e que simplesmente também somos cristãos, né? Então, a nossa vocação, nós devemos ter vocações entendê-las como forma de buscar a Deus e de fazer isso com integridade, com independência e com intrepidez cristã. Então a nossa vocação não é uma coisa à parte da nossa identidade como cristãos, né? Ela faz parte dessa identidade, ou seja, através da vocação nós exercemos o nosso mandato cultural e de certa maneira nós buscamos servir a Deus no mundo. Então Deus não somente nos empurra para a existência, Ele também nos puxa para si mesmo. Ele nos impele e nos atrai, porque nós buscamos aquilo que amamos. Então não se trata apenas de amarmos o nosso trabalho, mas de amarmos o nosso trabalho por Deus. É buscar a Deus em nosso trabalho. Deus nos concede a visão que atrai nosso trabalho em direção ao seu reino. Virtudes são hábitos que exigem práticas. E hábitos são disposições adquiridas que são integradas em nosso caráter. O modo como nós adquirimos esses hábitos é por meio de práticas e repetição, por meio de rituais. É o que Paulo fala, nós já lemos em Colossenses 3, onde ele afirma que o amor é a virtude suprema e que nós devemos nos revestir com amor, né? Que o amor deve ser uma vestimenta, aquilo que dá
que integra, né, todas as coisas em nossa vida, que nos reveste, que nos molda. Então, se quisermos buscar a Deus em nossas vocações, nós precisamos de ritmos e práticas por meio das quais o amor de Deus penetra em nosso caráter, passando a fazer parte do que pensamos e do que amamos. Dessa forma, o culto não vai ser um escape da semana de trabalho, não é entretenimento para o fim de semana. De maneira que, quando nós somos enviados do culto, né, para assumir nossos trabalhos, nós devemos fazer isso orientados por hábitos, orientados na direção de Deus e do seu reino. Né? Então, culto e trabalho, eles se unem. Né? O culto não é mera distração, é o lugar onde os ritmos, né, do Espírito penetram em nosso coração, na nossa imaginação, e nos ajudam no nosso trabalho, né, que deve ser direcionado sempre para Deus e para o seu reino. Devemos entender, portanto, a nossa vocação colocada a serviço de Deus e do seu reino. Então, nós devemos pensar criativamente sobre os ritmos, as rotinas e os rituais que fazem as boas novas penetrar em nós ao longo da semana. Né? Devemos ser intencionais nessas práticas diárias da nossa casa, né, que vão dar o ritmo do nosso trabalho, do nosso compromisso para exercer com fidelidade o nosso mandato cultural. Deus é aquele Pai amoroso que nos socorre com dádivas e bons rituais para que possamos praticar nosso amor por Ele com todo o nosso coração, alma, mente e força. Buscamos a Deus com Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Que Deus nos abençoe com a sua graça.